bem-vindos a mais um webinar Let's Talk organizado pelo Inopol Academia de Empreendedorismo. Esta vai ser a primeira edição desta nova temporada de 2023-2024. Fazendo aqui uma breve apresentação do Inopol, para quem conhece menos bem. O Inopol é uma unidade orgânica que pertence ao Politécnico de Coimbra. A nossa missão passa por promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo, estimular também a transferência e a valorização do conhecimento científico e tecnológico que é produzido dentro da instituição e, simultaneamente, também apoiar o desenvolvimento de competências transversais e de futuro que possam também ajudar a potenciar a inserção profissional e a empregabilidade dos nossos estudantes e dos nossos diplomados. Simultaneamente, nós atuamos também como uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. Essa é talvez uma das facetas também mais visíveis do nosso trabalho. Nesse âmbito, procuramos privilegiar projetos que nasçam aqui no ecossistema do Politécnico, portanto, spin-offs oriundas da instituição, startups com forte ligação ao meio académico, seja através de estudantes, diplomados, docentes ou investigadores, ou por vezes também através de projetos de IDT em copromoção. Não obstante isto, somos uma estrutura que está aberta a qualquer promotor ou empreendedor que tenha uma ideia de negócio inovadora, queira desenvolver um projeto que considere que vai acrescentar valor à sociedade. E por isso, para apoiar esse tipo de projetos, nós disponibilizamos, como tradicionalmente qualquer incubador, além do espaço físico para instalação, um conjunto de serviços de logística, acesso a salas de reunião, de formação, a gestão de correspondência, portanto, todas essas dimensões mais relacionadas com a logística e, obviamente, também alguns serviços técnicos especializados em áreas que consideramos fundamentais para os projetos poderem crescer. Aqui falamos de pontos como o desenvolvimento do plano de negócios, o apoio jurídico no processo de constituição da empresa, apoio também no diagnóstico de propriedade intelectual e proteção de eventuais ativos que existam, acesso a mentoria e a parceiros, interação com centros de investigação e desenvolvimento, laboratórios, identificação de oportunidades de financiamento, enfim, todas estas dimensões que são relevantes para os projetos poderem desenvolver-se. Numa vertente que também temos da Academia de Empreendedorismo, promovemos ações de formação e de capacitação. Estas são direcionadas não só para os empreendedores que têm projetos ou empresas em incubação no Inopol, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e procurando envolver também os agentes do ecossistema empreendedor da região e também a nível nacional. É neste contexto que se insere o ciclo de webinars Let's Talk. É uma iniciativa mensal que tem como objetivo sensibilizar a nossa comunidade para temas que nós consideramos chave do mundo do empreendedorismo e da inovação. Portanto, realizamos geralmente na segunda terça-feira de cada mês. No webinar de hoje, vamos ter o prazer de ter connosco o Ricardo Pimentel e a Rita Damasceno. São responsáveis pelas áreas de investimento de impacto e de capacitação de pessoas e entidades na Fundação AGEAS. A Fundação AGEAS é uma fundação corporativa do Grupo AGEAS Portugal. A missão principal passa por contribuir para a resolução de problemas sociais e para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, e focando-se especialmente em 3 desafios: a saúde, o envelhecimento e a exclusão social. Durante a sessão de hoje, iremos falar sobre os principais desafios e barreiras que existem ao desenvolvimento e escalabilidade de projetos da economia social em Portugal, designadamente em termos de financiamento e de apoio organizacional, mas também conhecer a estratégia e a experiência recente da Fundação AGEAS nas áreas do investimento de impacto e da capacitação de pessoas e entidades enquanto ferramentas de promoção da inovação social. Feitas estas apresentações, aproveitava para agradecer novamente aqui ao Ricardo e à Rita a disponibilidade para terem aceitado o nosso convite. É com muito gosto que vos temos aqui hoje e, assim sendo, eu passaria então a palavra à Rita para iniciar a apresentação que estamos todos muito interessados em ouvir. Lembrando que podem ir deixando questões durante a sessão aqui no chat, que nós depois procuramos responder no final. Ou podem então depois ligar o microfone, a câmara e no final colocar essas questões e que guardamos também espaço para isso, está bem? Portanto, agradeço mais uma vez a presença de todos e podemos então iniciar. Rita, quando quiseres. Obrigada, João. Muito obrigada pelo desafio e pelo convite para estarmos aqui. Eu acho que me precipitei e já fui partilhando. Confirmem só se já estão a ver o meu ecrã. Estamos a ver. Tudo certo, tudo certo. Obrigada. Então, foi uma ótima apresentação, tanto minha como do que o Ricardo, do que ambos fazemos e do que a Fundação faz. Acabou de nos poupar alguns minutos de apresentação, portanto,
Obrigada também, vamos ao que interessa mais. Apesar de a proposta de conversa ser muito focada na capacitação de entidades e no investimento de impacto, nos desafios e como é que trabalhamos, nós achámos que seria pertinente começar aqui quase pelo um beabá do que é a economia e a inovação social, quais é que são as diferenças, muito porque acaba por ser um setor com muitas diferenças, tanto na maneira de como é trabalhado, como o que é que o que é que estas palavras, o que é que estes chavões significam para cada pessoa. Portanto, nós queríamos começar por dar um passo atrás e tentar clarificar o que é que nós entendemos por estes conceitos, para que, pelo menos durante a sessão de hoje, possamos estar todos na mesma página de quando nós falarmos sobre algo, é sobre isto que nos estamos a focar. E é por isso mesmo, por aí mesmo que vou começar. Estes cinco conceitos foi aqueles que nós achámos como essenciais, estarmos todos a entendê-los da mesma maneira para a sessão de hoje. Começámos por o que é um problema social, acho que aqui vamos ter um consenso rápido, que é então o risco de inibição da qualidade de vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Este risco pode ser real, pode ser hipotético, mas no fundo é sempre algo que condiciona a qualidade de vida de alguém ou de várias pessoas. E antes de eu ir aos conceitos seguintes, eu desafiava-vos, ou se alguém quiser ter a coragem de abrir o microfone e dizer o que é que entende por aqui empreendedorismo ou inovação, empreendedorismo social, inovação, economia social, inovação social, o que é que entende por isso, vão por favor deixando as vossas considerações ou no chat, ou liguem, se calhar ligar o microfone podemos guardar para o fim, mas então vão deixando no chat aquilo que vocês entendem no vosso dia-a-dia como estes, o que é que são estes conceitos, e eu vou avançando e já vemos se existe coincidência ou não. Dizia que o problema social, então isto que disrompe a qualidade de vida das pessoas ou de um grupo de pessoas, e depois temos aquilo que são as soluções tradicionais de dar resposta a esse problema social, e temos as novas soluções e temos aquelas ideias e aquela tentativa de implementar novas ideias para responder a esses problemas sociais, e é esse desenvolvimento e implementação de novas ideias que nós entendemos por empreendedorismo social. Inovação social é depois quando essa tentativa de gerar uma nova solução se revela fortuita e resulta de facto, e então temos uma nova resposta para um problema social que existe, ou que tendencialmente deixará de existir, porque existe esta nova solução. Aqui na definição diz que gera um impacto social positivo, e isso leva-nos inevitavelmente à definição de impacto, que mais uma vez para nós é algo tão simples como resultado provocado por a ação de uma organização ou de um projeto, que tem aqui algumas nuances, que pode ser positivo ou negativo, não é? A inovação social pressupõe ou tem como objetivo um impacto social positivo, mas pode nem sempre ser assim, e é algo que temos de ter em consideração quando estamos quando estamos a trabalhar neste setor, é que de facto existe impacto negativo e é preciso procurá-lo e tentar mitigá-lo, e depois pode ser algo que houve intenção de o provocar ou que não houve intenção de o provocar. Isto também são vicissitudes quando falamos de impacto, falamos disto também, e impacto é algo que só conseguimos medir ou gerir com o tempo. Portanto, estamos sempre a falar de um resultado que vai demorar alguns meses ou um ano a medir e a perceber qual é que foi. Quando falamos de tudo isto, e depois existe aquilo que é a economia social, que é uma coisa muito mais, talvez não muito mais concreta, não seja o caso, mas é muito balizada na medida em que existe aquilo que é a Lei de Bases da Economia Social, que, se não estou em erro, é de maio ou de março de 2013, e que no fundo delimita de forma muito concreta aquilo que é ou não é a economia social. Não vamos deter-nos muito em aprofundar esse conceito ou esta economia social em detalhe, dir-vos apenas que é algo que, tanto naquilo que é que tipo de organizações é que fazem parte da economia social, está delimitado por isso, pelo tipo, e está delimitado pela maneira como trabalham. No tipo temos, por exemplo, as associações mutualistas, temos temos as fundações, temos aquilo que são associações de jovens, temos aqui vários tipos de organizações. Alguns de nós vamos associar muito isto a IPSS. IPSS pode ou não entrar aqui como entidade de economia social, tipicamente sim, entra, mas será um bom exemplo para termos aqui como exemplo.
Quando falamos de economia social, especificamente, por ser algo que está tão delimitado até do ponto de vista da ação política e pública, permite-nos ter números muito mais concretos daquilo que é a economia social em Portugal. Quando falamos, por exemplo, de startups de impacto ou de organizações que, tendo a forma jurídica de uma empresa, têm na mesma um intuito de gerar impacto positivo, não entram nestes números por não fazerem parte daquilo que é a economia social. Nós partilhamos estes números apenas para que tenhamos mais uma vez uma dimensão de uma ideia de dimensão daquilo que é a economia social em Portugal. Em 2020 foram reportadas mais de 73 mil organizações. Se nós compararmos com 2010, nesses últimos 10 anos, cresceu em 30% este número, portanto há aqui um forte crescimento. Relativamente ao total de emprego que existe em Portugal, 5,2% é neste setor da economia social e aqui a riqueza gerada corresponde a 3,2% do produto interno bruto nacional, isto tudo números relativos a 2020. Aqui no produto interno bruto será interessante partilhar que, por exemplo, no que diz respeito à média europeia, esta percentagem situa-se relativamente perto de 8, portanto estamos muito abaixo daquilo que é esta percentagem, ou este peso no produto interno bruto, quando comparado com os outros países europeus. Se calhar aqui só mais uma vez para termos uma noção, o que é que posso partilhar? Que se nós vemos que no número de entidades a grande maioria é aqui corresponde a atividades desenvolvidas relacionadas com a cultura, quando vemos a percentagem de emprego que aí gera, já vemos que aquilo que é a saúde, a educação e os serviços sociais são aquele tipo de atividades que gera, tipo de entidades que geram mais emprego. É pertinente porque é com este tipo de organizações que nós mais trabalhamos, muito por causa do tipo de problemas sociais que nós trabalhamos, que já vamos aprofundar, mas que o João disse ao início: saúde, envelhecimento e exclusão social. E aqui, ainda em números, mas passando um pouco mais a falar já de aquilo que é a nossa ação e dos problemas que foram identificados, quando ainda, acho que estes números são de 2018, exatamente, perguntou-se a entidades, a pessoas que trabalham em entidades de economia social, qual é que é a estratégia para aquela entidade, se era de desenvolvimento, crescimento, manutenção ou sobrevivência, e como podemos ver aqui, a grande maioria era manutenção, e aqui uma percentagem pequena, aqui ronda os 16, 11, 17% era daquilo que é considerado o crescimento, que no fundo é expansão e é crescer. E então é aqui um dos problemas, ou aqui uma das limitações que tem este setor e que nós de alguma maneira tentamos abarcar. Vamos falar muito de desafios ao longo da sessão e em vários momentos, mas só para vos dar aqui, diria, uma ideia inicial. Quando nós falamos muitas vezes com empreendedores sociais, com pessoas que trabalham em entidades mais tradicionais, e os problemas vão sempre, ou vão muitas vezes bater a falta de financiamento, quando, por exemplo, se candidatam a um concurso, a uma grant, só podem fazê-lo uma vez, o que implica que no ano seguinte vão ter de mudar aquilo que é a sua ação para terem mais financiamento. Isto, claro, que limita tudo aquilo que é o seu crescimento, a maneira como empregam. Depois, muito deste financiamento é focado na operação e não é focado naquilo que é a estrutura. Todas estas dificuldades, nós vamos abordá-las mais ao longo da sessão, mas de facto implicam muito naquilo que é a atração de talento, o programa que é implementado e também a capacidade de facto demonstrar com números e com indicadores qual é que é o impacto gerado. Isto aqui era só para terem uma ideia muito clara e para sabermos que estamos todos na mesma página. Ricardo. Obrigado, Rita. Agora, primeiro, olá a todos. É bom ver tantas caras conhecidas aí no público também. Eu vou dar um passo, não para trás, senão para o lado, para explicar um pouquinho o historial da Fundação AGEAS e por que definimos a estratégia que definimos. A parte da apresentação hoje vai estar focada no que fazemos na Fundação, porque é o que mais conhecemos e é o trabalho que fazemos no dia a dia, mas isso também, ou seja, queremos falar que isso achamos que aplica para partes do setor, pelo menos, da inovação e economia social, mas vamos focar unicamente no que a Fundação faz, porque é o que conhecemos. Dando um breve contexto do que é a história da Fundação, a Fundação é uma fundação não tão jovem, nasceu em 1998, faz nesse ano, em dezembro, 25 anos. Foi criada em 1908 como Fundação AXA, pura e exclusivamente para gerir o voluntariado corporativo do grupo AXA naquele momento.
tinha um orçamento de mais ou menos 80 mil euros por ano e nenhum colaborador integrava o quadro da fundação a tempo inteiro. Em 2016, com a entrada da JAS no mercado português via aquisição da, da participação da Ocidental, da Seguro Direto e da Médios, entre outras entidades, que eu já vou partilhar agora, a fundação fez um rebranding para Fundação AGAs, aumentou o orçamento para só uma ideia de ordem, mais ou menos 200 mil euros por ano, e aí que começou a política de investimento social, que eu vou partilhar um pouquinho mais o que é isso depois, mas é o que conhecemos da parte da filantropia mais tradicional, que são doações de bens, donativos e apoio a campanhas de sensibilização. Com esse orçamento, foi fazendo essa política mais de investimento social, também criou o que é a escola de impacto, que é a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade ou em potências de entrar nessa situação de vulnerabilidade. Só que fez isso muito de uma forma reativa entre 2016 e 2020, onde, de novo, entrava nessa lógica onde eram feitos pedidos de apoio via a economia social à fundação, e a fundação respondia se estavam de acordo com os estatutos e se tinha orçamento disponível ainda para aquele ano. O que foi um desafio da comissão executiva do grupo para a fundação durante esse período foi, olha, queremos canalizar mais recursos para a fundação, apresentem uma estratégia mais a longo prazo, onde podemos investir na própria fundação para que ela cresça e tenha mais impacto. E durante muitos anos a fundação foi trabalhando qual que queria ser essa estratégia, e chega um momento em 2021 que ela faz esse reset estratégico, que ela quer focar muito, não tanto nesse apoio da ideação e inovação da economia social e do empreendedorismo social, porque acreditamos que já existe muito financiamento aí, queremos focar mais na escalabilidade e no crescimento dos projetos que já provaram o seu impacto no terreno. O porquê é que tanto a literatura como a experiência indica que é aí onde existe mais falta de financiamento para o setor do empreendedorismo social e da economia social. Algo que, se fazemos o paralelismo com o empreendedorismo tradicional, hoje em dia já foi muito sistematizado no que são as rondas de financiamento, pre-seed, seed, Series A, etc., no mundo de startups, que ainda no mundo de inovação social e economia social não há um caminho claro a seguir, e por isso essa necessidade. Também foi definido um aumento do orçamento da fundação. Hoje são mais ou menos 2,7 milhões de euros que temos como orçamento da fundação, canalizado nas várias áreas que eu vou partilhar depois, mas isso representa 1,5% dos lucros brutos do ano N-1 das principais entidades do grupo, que são canalizados à fundação. Só no próximo slide, eu não vou gastar tanto tempo, mas é só para quem não conhece o Grupo AGEAS Portugal, é um conjunto de entidades, tanto de empresas de seguro, como Ocidental, Seguro Direto, AGEAS Seguros, etc., como seguro de saúde, que é a Médica, que talvez seja uma das entidades mais conhecidas de todo esse setor, e depois temos empresas que vão além dos seguros, que são serviços tangentes. Tudo isso é para mostrar que também que a fundação não existe num vazio, senão que se bem é uma entidade com o seu próprio conselho, com equipe à parte, com um governance à parte do que é o grupo, pertencemos ao grupo, ao universo do Grupo AGEAS Portugal, e isso é importante por quê? Porque queríamos ver justamente quais são os problemas sociais que nós, como fundação, por pertencer a esse grupo corporativo, temos a chamada adicionalidade, ou seja, temos conhecimento do mercado, temos acesso a especialistas que trabalham um determinado problema e não outro, temos acesso ao network e redes de contato que podemos disponibilizar para as entidades que trabalham um problema social determinado. Para definir isso, que já fizemos revelamos quais são, que são envelhecimento, saúde e exclusão social, fizemos uma escutação interna de mais de 100 entrevistas especialistas do grupo, toda a comissão executiva do Grupo AGEAS Portugal, para ver, número 1, quais são os problemas sociais onde, como fundação, estamos melhor posicionados para trabalhar do que outras fundações em Portugal, e número 2, dentro desse problema social específico, quais são os objetivos, ou seja, se estamos a falar de saúde, o que em concretamente de saúde estamos a falar que a fundação poderia aportar. Além disso, também fizemos um benchmark de políticas públicas e do que estão a investir outras fundações em Portugal, o resultado do qual vai aparecer agora
no próximo slide, que é, vimos várias áreas que eram prioritárias, tanto da política pública como benchmark que estavam a fazer outras fundações, que também foram identificadas como áreas prioritárias, ou áreas que a fundação poderia trabalhar, que é saúde, envelhecimento e exclusão social. Dentro disso, os objetivos específicos que temos na área da saúde são a redução das principais doenças crônicas em Portugal, via da prevenção ou da gestão, a democratização do acesso ao serviço de saúde e o apoio à saúde mental. No envelhecimento, a redução da solidão extrema e do isolamento, e da melhora do serviço de cuidados domiciliários. Se olhamos esses dois problemas sociais, são onde nós, como fundação, acreditamos que temos mais conhecimento, mais recursos, mais adicionalidade, enfim, a aportar para o setor, do que talvez outro investidor social ou investidor de impacto nesse setor. Do lado, temos um terceiro problema social que trabalhamos, que é a exclusão social, e aqui o que queremos, na realidade, fazer é atuar como challenger do grupo, para que o grupo inclua mais negócios e produtos e serviços que ajudam a combater a exclusão social. E com isso, trabalhamos os objetivos específicos da empregabilidade de pessoas com incapacidade física ou déficit cognitivo, e também o apoio de preparação para a vida autônoma desse público-alvo em específico. E, por último, temos o objetivo da democratização do acesso ao reskilling e oportunidades de formação, que esse objetivo é gerido e implementado via a Escola de Impacto, que é a capacitação de indivíduos que eu mencionei antes. Acho que isso já dá um contexto. Por último, como eu já falei, não queremos trabalhar a ideação e a inovação, porque acreditamos que já existe muito financiamento, por exemplo, via Portugal Inovação Social, via várias candidaturas de outras fundações muito conhecidas no setor. Então, o que queríamos fazer, uma vez que o projeto já passou essa parte de validação do problema e da solução, queremos potenciar para que essa mesma solução chegue a mais pessoas, a mais regiões, ou que cheguem para os mesmos números de pessoas, mas com um impacto muito mais profundo. E aqui o que sempre o paralelismo que eu sempre digo é, no mercado tradicional de empreendedorismo, esse problema foi solucionado muito pelo que era os VCs, ou seja, vimos uma tendência eram angel investors, e depois passaram para os VCs tradicionais. E hoje em dia o mercado está muito mais saturado também nessa etapa de pre-seed, early stage, que é uma coisa que ainda não aconteceu no setor da economia social e da inovação social. Então é aí que queremos focar como fundação para fazer a diferença. E por último, se eu tivesse que resumir então o que é o trabalho da fundação, trabalhamos saúde, envelhecimento e exclusão social via 4 eixos de intervenção. Voluntariado, que é onde a fundação começou e continua a ser muito importante, tanto para a fundação como para o Grupo Projeto Portugal. Segundo, a captação de indivíduos e entidades, que a Rita já vai falar um pouquinho mais agora. Terceiro, investimento social, que é, de novo, donativos, doações em bens, o que conhecemos como a filantropia pura e dura e a mais conhecida. E, por último, investimento de impacto, onde passamos de uma lógica pura exclusivamente de donativos para uma lógica de investimento com instrumentos financeiros, que é o que eu vou partilhar mais no final. Mas agora eu deixo o chão para a Rita. Olá, obrigada, Ricardo. Tal como o Ricardo, vamos do início, então. No início falámos de setor, o que é o setor do impacto, setor de economia social, diferenças e tudo mais. No fundo, pintámos o quadro, depois enquadrámos a fundação aqui, que problemas é que nós trabalhamos e como. E o como, uma das maneiras, que tal como o Ricardo disse agora, é então capacitação de entidades, que, na verdade, surge, apesar da fundação existir desde 1998, como o Ricardo disse, esta área específica de capacitação de entidades surge apenas em 2020, porque se até aí nós conseguíamos ter um contacto direto com aquilo que eram as operações e os beneficiários finais das organizações com as quais trabalhamos, em 2020, com a pandemia, isso deixou de ser possível e, pelo menos para a fundação, acredito que para outras fundações também,
deixou ao descoberto, por assim dizer, aquilo que eram necessidades mais estruturais das organizações de economia social, sobretudo, aqui focando mais naquilo que era tradicional, porque à data também era mais com essas organizações com que trabalhávamos. E então, desde aí, o que nós temos feito é apoiar vários cursos de capacitação ou programas de capacitação que outras entidades do setor, bastante reconhecidas, nos apresentam como uma proposta que querem desenvolver e vêm a nós, no fundo, como ou tentarmos chegar a um resultado conjunto, ou então, como financiadores, e aqui de alguma maneira ajudar a gerir. Até agora, desde 2020, tivemos estes 4 programas: estágios com impacto com a nova SBE, capacitação para a sustentabilidade com a Geofundos, que já vai na sua 2ª edição, estágios com impacto vão na 6ª, a Ação Inove com a tese, que teve 2 edições também, e a transição para a inovação com a IRIS, no Porto, especificamente, uma ação mais local, e que está na sua 1ª edição agora. O que é que nós fomos percebendo? Fomos percebendo da mesma maneira que, do ponto de vista geral, na Fundação, tomámos outro rumo desde 2020, muito mais concreto, com problemas específicos e com maneiras específicas de trabalhar. Esse repensar da maneira como trabalhamos, e que incluiu integrar esta nova maneira de fazer financiamento, de fazer filantropia com investimento de impacto. Também a capacitação de entidades precisava de ser repensada e de alguma maneira mais ajustada àquilo que nós fazemos nos restantes eixos de intervenção. Para isso, o ano passado, nós começámos, no fundo, um exercício de revisão estratégica que acho que vai ser muito útil aqui, mais para partilhar aquilo que foram, o que nós encontramos como problemas aqui do setor, ou do setor do impacto, aqui de forma mais geral. Nós começámos por ver aquilo que fazíamos e o que é que podíamos aportar, depois fomos, tal e qual como se faz numa universidade, fazer uma revisão de literatura e perceber o que é que já estava reportado como sendo as principais dificuldades, e depois fomos ouvir as pessoas. Acho que por esta altura já dissemos isto várias vezes, é algo que nós gostamos de fazer e que acreditamos que se aprende muito quando ouvimos quem de facto está no terreno e quem está a implementar algum projeto com aquilo que são as dificuldades de implementação. E depois existe então o trabalho de definir para onde é que queremos ir. Então, quando nós olhamos para a literatura, queria partilhar com vocês aquilo que foram as principais dificuldades reportadas, e que no caso foram a questão do impacto social, ou seja, aqui muito na lógica de medir o impacto social, como é que se chega àquele número, àqueles indicadores que de facto com este projeto estão a ser mudados, medir e depois gerir numa 2ª fase. Depois a questão da sustentabilidade financeira era também reportada como tendo uma grande importância, tanto numa lógica de acesso a financiamento, como o Ricardo dizia há pouco, por em alguns momentos ser bastante difícil, como tanto do ponto de vista de investimento de impacto ou do ponto de vista de filantropia mais tradicional, porque, como vos dizia há pouco, muitas vezes quem se candidata um ano a um prémio não se pode candidatar a um 2º ano, então tem de estar todos os anos a repensar a maneira como chega àquilo que necessita para ter o seu projeto a correr. E depois existem aqui todos os temas relacionados com a resiliência organizacional, que podemos incluir aqui a governance, podemos incluir aqui tudo o que é relacionado com recursos humanos, de atração, de retenção, enfim, tudo isto se incluía aqui. Depois havia também 2 outros tipos de problemas, ou caixas de problemas, se quisermos pôr isto assim, que eram também muito reportados, que era tudo que diz respeito à definição estratégica para as organizações, aos projetos, e tudo o que dizia respeito à otimização de operações. De facto, depois fomos fazer o exercício que vos dissemos, falámos com mais de 15 stakeholders do setor, entre organizações mais tradicionais, menos tradicionais, entre pessoas que já fazem capacitação há muitos anos. Enfim, tivemos aqui uma visão alargada, acreditamos nós, daquilo que são os problemas do setor. E a primeira pergunta que fazíamos era: quais é que são as 3 principais dificuldades que tens? E qual não foi a nossa surpresa quando de facto encontramos sustentabilidade financeira? Esta aqui era bastante previsível como uma das principais dificuldades, mas também encontramos de facto acesso a recursos humanos especializados como uma dificuldade. Depois a questão da medição de impacto acabou por não surgir, ou surgir com muito menos relevância. Antes surgia a questão da comunicação, de quão difícil é comunicar impacto e quão difícil é perceber como é que se chega às pessoas, e depois questões como a burocracia.
Portanto, aqui para vos dar visão de como o que nós encontramos, como foi útil ouvirmos as pessoas, porque de facto encontramos uma realidade ligeiramente diferente. No fundo, depois o que tivemos de fazer foi juntar tudo e perceber como é que desta sopa de informação conseguíamos tornar algo relativamente claro para tomarmos decisões. O que nós percebemos relativamente rápido, com toda a informação que temos e cruzando quem é que nos tinha dito, com onde é que tínhamos ido ver, enfim, o que nós percebemos foi que, dependendo do tipo de organização que estamos a considerar, as dificuldades vão ser diferentes. Portanto, necessariamente a solução e que o programa de capacitação que daqui vai resultar vai ter de ser diferente. Aqui, neste ponto, tornou-se claro que nós não podíamos ter um programa de capacitação para todos, porque não, as dificuldades não são as mesmas, não estamos a responder à mesma coisa. E quando olhávamos para as organizações mais tradicionais, existia de facto a questão da dependência financeira, muito na lógica tradicional de como as IPSS, por exemplo, são financiadas através do Instituto da Segurança Social, enfim, aí toda uma logística bastante grande, e depois a questão da gestão surgiu como predominante e, sobretudo, por ser não profissional. Aqui, clarificando um pouco o que é isto, acho que se eu der um exemplo de que muitas organizações surgem com base numa dificuldade ou num desafio que a pessoa que a cria tem acesso, como por exemplo, sou mãe, tenho um filho com algum tipo de dificuldade e por isso cria uma associação que dá resposta a esta dificuldade, ou o meu avô tem algum tipo de dificuldade por ser uma pessoa idosa e por isso cria uma organização que dá resposta a isto. Isto acontece muito em Portugal e daquelas 73 mil organizações que existem em Portugal, muitas terão sido criadas nesta lógica. Isto resulta em que depois quem gera uma organização, no fundo, são pessoas muito com muita sabedoria relativamente, com muita experiência relativamente à resolução do problema, mas com pouca relativamente àquilo que é gerir uma organização. E essa parte, essas skills de gestão, encontramos que faltavam bastante. Depois todas as questões que falei há pouco surgem como adjacentes a estas. Quando falamos de organizações mais inovadoras, ou aqui tudo aquilo que é inovação, fui redundante agora, desculpem. Quando falamos de ventures de impacto, as dificuldades que percebemos que existem são muito mais direcionadas para também sustentabilidade financeira, mas especificamente modelo de negócio. Existe a visão de que é preciso criar um modelo de negócio para a organização ser sustentável e a partir daí gerar mais impacto, não numa lógica de ser dependente de outra organização dar dinheiro. Depois, aqui novamente a questão dos acesso a recursos humanos especializados e se calhar esta última dificuldade que eu acredito que também se encontra bastante naquilo que é o empreendedorismo normal e que muitos de vocês já terão contacto e acesso, é o caminho de passar de ser um empreendedor que teve uma ideia e começa a fazer tudo de maneira sozinho ou com uma equipa muito reduzida, a ser um gestor de uma equipa, de uma operação que já não é bem aquela que ele criou, mas que está a ser escalada, e este acompanhamento também é uma dificuldade. Com base em tudo isto, aquilo que nós decidimos, vamos ter muita atenção a isto para desenvolver depois um programa, foi que o objetivo do programa de capacitação, de facto, o programa torna-se mais eficaz quanto mais claro e específico for o objetivo para que é criado, ou para a que dá resposta. Se é inovação, então é um programa para inovação, se é sustentabilidade financeira, é um programa para sustentabilidade financeira, portanto percebemos muito rápido que teríamos de ir por aí. Depois, por esta questão que vos dizia, de diferentes públicos implicarem diferentes problemas, o público também tem de ser específico e há aqui a necessidade de haver um grande alinhamento com os restantes eixos de intervenção. O ponto, e a metodologia também se revela um ponto muito importante. Agora, o que é que estamos a fazer? Com base em tudo isto, definimos aquilo que acreditamos ser um programa, ou estamos a acabar de definir aquilo que acreditamos ser um programa muito alinhado com tudo isto e que vamos querer lançar no início de 2024, já estamos a trabalhar, portanto, fiquem atentos, expectantes, para percebermos a maneira como nós pegámos em tudo isto e tornámos isto um programa. Ricardo. Obrigado a todos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que já falamos, fizemos o panorama de o que é a economia social, ou pelo menos fizemos muitas simplificações, então eu peço desculpa se alguém do que viu tem alguma observação que vai em contra disso, ou seja, estamos tentando simplificar o máximo possível, mas vimos qual que é o panorama
da economia social e da empreendedorismo social, onde entra a fundação e por que os problemas específicos da capacitação. Eu vou falar agora sobre o segundo, que é um dos mais que me parece mais comum, que é o financiamento em concreto. Primeiro, importante remarcar que nessa lógica de investimento de impacto, passamos de uma lógica pura de filantropia, de donativos, de doações, para uma lógica de investimento. Isso significa que passamos a utilizar instrumentos financeiros, que somos uma fundação, então temos uma visão de o impacto primeiro, ou seja, o objetivo principal é o impacto social positivo que causa essa intervenção no público-alvo que trabalha, mas segundo, também procuramos o retorno financeiro, como mínimo o reembolso do capital investido e, idealmente, com algum dividendo. Não porque depois vamos distribuir isso entre as pessoas da fundação, de volta para a empresa, senão porque esses dividendos significa que podemos reciclar esse capital e continuar a investir em mais projetos do setor de inovação social e que trabalham essas problemáticas. Isso é importante porque todo o nosso trabalho, quando fazemos investimento de impacto, é preciso que temos em consideração, bom, qual que vai ser ou o modelo de negócio, ou se for um caso, uma startup, uma empresa, ou se for uma associação, tem uma forma de monetizar o que faz, já sendo vendendo serviço direto, talvez não para a população, mas para algum serviço tangente. Ou, por último, se for uma intervenção que tem muito impacto, mas que não tem um modelo de negócio, bom, como é que isso pode ser incorporado como resposta tradicional ou política pública daqui N anos, quando nós sairmos como investidor desse projeto. O importante dessas linhas orientadoras aqui é que trabalhamos pura e exclusivamente projetos que estejam alinhados com os nossos objetivos, porque assim conseguimos ter mais profundidade nos problemas sociais e também temos muito mais foco em qual é o apoio não financeiro, que nem a Rita estava a partilhar, que damos a esses projetos. Não temos candidaturas e por isso fazemos uma procura proativa de projetos, porque acreditamos que quando em algumas candidaturas os projetos às vezes tentam modificar e adaptar para entrar com o que está pedindo a candidatura, e aqui trabalhamos uma lógica inversa, que é sempre quando o projeto esteja alinhado com os nossos objetivos e acreditamos no potencial, queremos apoiar o projeto, encontrar o projeto onde ele está, digamos assim, ou seja, como ele quer trabalhar o problema social. Depois trabalhamos multi-stakeholder, ou seja, não trabalhamos só um eixo, uma lógica do problema, senão trabalhamos, por exemplo, no caso de isolamento e solidão extrema, pode ser no caso de pessoas que já estão institucionalizadas num lar ou num ERP, que é estrutura residencial para pessoas idosas, e eu acho que eu devo ter errado esse conceito, porque eu sempre me confundo, mas basicamente podemos trabalhar aí, podemos trabalhar pessoas que estão fazendo serviço de apoio domiciliário e também podemos trabalhar numa etapa antes da pessoa ser institucionalizada, ou seja, queremos ter esse enfoque que trabalha vários ângulos do problema. E por último, sempre procuramos como essas respostas podem ser incorporadas como política pública, desculpa, também procuramos com investidores para que não sejamos o único financiador a praticar isso, porque precisamos de mais, até porque tanto nos problemas sociais que trabalhamos, como nos outros problemas sociais onde a fundação não está a trabalhar, acreditamos que seja importante fomentar esse tipo de instrumento. E entrando na parte prática, o mais importante que eu quero transmitir aqui, seja o apoio financeiro, o apoio não financeiro, ou a medição e gestão de impacto, que trabalhamos muito na ótica de customização, ou seja, procuramos adaptar o nosso apoio financeiro, não financeiro e medição e gestão de impacto ao que o projeto precisa naquele momento determinado. Em termos de financiamento, quais são os tipos de instrumentos que usamos? No caso de empreendedores sociais, ou seja, os startups de impacto, temos o que são capital ou quase capital, que é uma ronda de financiamento bastante comum. Depois, para as que são entidades da economia social tradicional, podemos utilizar um acordo de partilha de receita, que eu não vou entrar em tanto detalhe, mas eu acho que é uma apresentação inteira por si própria, mas basicamente é um acordo entre partes, onde fazemos investimento e depois somos reembolsados em função da receita futura dessa organização. E por último, temos os títulos de impacto social, que o que procuram fazer é o investidor financia um projeto e faz o financiamento à cabeça, com a contrapartida que depois, se esse projeto provar determinados resultados, ou seja, não são atividades, não é uma formação ou
uma consulta, senão o que essa formação ou consulta resultou em termos de aumento da empregabilidade ou melhora da condição de saúde de uma pessoa específica, é que o investidor é reembolsado em função desse resultado. Depois, na parte de apoio financeiro e não financeiro, a Rita já falou essa parte da capacitação, também fazemos o acompanhamento interno na fundação. O que não conseguimos fazer na fundação, também procuramos especialistas dentro do Grupo Ageas Portugal que poderiam dar apoio a esse problema específico. E se não, também contamos com vários parceiros na parte de apoio não financeiro, onde quer nós na fundação ou o Grupo Ageas não tem conhecimento específico para prestar isso para as organizações. E por último, na medição e gestão de impacto, aqui o mais importante é trabalhamos com entidades que há mais de 20 colaboradores e já conhecem muito bem essa intervenção e trabalham há anos no setor, mas também trabalhamos com entidades que são 3 ou 4 pessoas e estão rapidamente a escalar. Então, obviamente, o nível que exigimos de avaliação de impacto para uma entidade não pode ser a mesma. Então, sempre trabalhamos para que qual que é o objetivo final que queremos medir e como vamos medir isso no futuro, e fazemos um plano para que essa medição seja escalada à medida que a própria intervenção vai escalando no setor. E por último, também sempre tentamos vincular todo o nosso apoio ao impacto, e como fazemos isso, por exemplo, vários dos instrumentos que praticamos, há cláusulas onde o porcentagem de partilha de receita ou o limite de reembolso que a entidade teria que fazer reduz com o cumprimento das métricas de impacto que são estabelecidas. Eu acho que, de novo, é uma conversa inteira à parte, mas isso é interessante porque conseguimos alinhar o instrumento financeiro com o impacto social e é uma forma de win-win para todas as partes. E por último, antes de fechar e abrir, acho que as perguntas que talvez sejam a parte mais interessante, só partilhar rapidamente alguns projetos que já apoiamos para que vejam que não só apoiamos startups e coisas tecnológicas, como, por exemplo, a Active, que trabalha, uma startup que trabalha com envelhecimento, senão apoiamos também uma associação sem fins lucrativos, como é a Podar a Sem Idade Portugal. Apoiamos também a Reformers, que é uma empresa social que está presente aqui, o Felipe, se não me engano, e a Dioscope, que é uma empresa tradicional no setor da saúde, e o nosso investimento foi muito focalizado num projeto que trabalha com SNS. Então, trabalhamos com vários tipos de entidades no setor. O mais importante é que estejam sempre alinhados com um dos nossos objetivos específicos, que acreditamos no potencial de escala dessa solução e que seja muito claro qual que é a nossa adicionalidade como investidor nesses projetos. E por último, eu sei que falamos muito tempo do que é a fundação, de novo, porque é o que conhecemos, mas também para ser transparente, claro, não somos os únicos que fazemos isso. Há vários outros players, quer do ponto de vista de financiamento, quer do ponto de vista de capacitação, de outras formas, ou seja, talvez seja investimento social, talvez não seja instrumentos financeiros, mas acho que cada um tem o seu papel. Então é importante comunicar que não somos uma ilha e trabalhamos muito em parceria no setor com vários desses stakeholders que estão aqui mencionados. E com isso, acho que podemos abrir as perguntas. Muito bem, obrigado Rita, obrigado Ricardo pelas apresentações. Acho que permitiu-nos ter aqui uma visão muito clara sobre o trajeto que a Fundação tem feito, quais é que são os objetivos também aqui em termos de projetos que estão disponíveis para apoiar e capacitar. Portanto, agora, como combinado, abriríamos espaço para perguntas da audiência. Eu já reparei que temos aqui já 2 perguntas no chat, se calhar vamos começar por tentar responder a estas primeiras, mas sintam-se à vontade para ligar o microfone e colocar mais questões, comentários, dúvidas que queiram discutir. Portanto, temos aqui uma primeira questão da Luísa Ribeiro, que nos diz que, uma vez que referiram que não têm candidaturas, mas apoiam sim projetos onde encontram o trabalho e preocupações da Fundação, se aceitam propostas espontâneas de projetos. Se calhar aqui explicar um pouco como é que funciona esse processo do vosso lado, se faz sentido uma abordagem desta natureza ou não. 100%, posso pegar nisso. Temos, sim, a resposta curta é sim, aceitamos propostas espontâneas de projetos e até fomentamos isso. Temos na página da Fundação, que talvez eu peça para a Rita ou para o Francisco depois partilhar só o link,
há um formulário para preencher em termos de, olha, tenho esse projeto, quero esse apoio. Aí está subdividido, eu acho que em termos do tipo de trabalho, se seja voluntariado, capacitação de entidades ou de indivíduos, investimento de impacto, investimento social. Aí é importante discriminar se é um projeto que ainda está em fase de inovação, validação, ou quer provar um conceito ou uma inovação social, provavelmente vai ser mais na parte de investimento social. Se é um projeto que já está estabelecido, que está procurando financiamento para crescer e escalar o seu projeto, já seja mais investimento de impacto. Mas o que podem fazer aí também é reencaminhar a proposta para esse e-mail, e mesmo se não for alocado para o lugar certo, depois obviamente redistribuímos internamente na equipa, se fizer mais sentido para um setor ou por outro. De novo, aceitamos propostas espontâneas, queremos mais projetos para apoiar. O importante aí é entender a lógica do apoio, se faz sentido para um ou para outro, e se vai em encontro do que procuramos como fundação. Ok, muito bem. Creio que foi claro. Entretanto, a Rita já fez o favor de colocar aqui também o site e o e-mail, se tiverem interesse. Entretanto, temos aqui também mais uma questão do Guilherme. O Guilherme, eu sei quem é, portanto, é investigador aqui do Politécnico. Portanto, ele está a questionar se, enquanto instituição de ensino superior, se é possível acionar a Fundação para parcerias na elaboração de candidaturas que tenham objetivos em comum. Portanto, era para perceber também qual é que é a vossa visão sobre isso, se já o fizeram no passado ou não, se é algo que estão disponíveis para equacionar, eventualmente. Queres que eu vá, Ricardo? Ok. É claro que nós, na verdade, a única instituição de ensino superior que trabalhámos, se eu não estou em erro, ou pelo menos mais recentemente, foi de facto a Nova SBE, numa lógica de implementar um projeto. Mas nós, na verdade, não temos uma limitação no que diz respeito ao tipo de entidade que apoiamos. O que para nós é essencial é, de facto, o alinhamento com aquilo que são os nossos problemas, os problemas que queremos trabalhar. Por isso, claro que sim, faz todo o sentido acionar-nos para, diria, quase todos os fins, desde que direcionados com estes 3 problemas sociais. Muito bem. Estava só aqui a confirmar se tínhamos mais questões, entretanto, no chat. Estou a ver que não. Entretanto, se alguém quiser aproveitar para colocar uma questão. Posso, João? Sim, força, Não é, Joana. não é tanto uma questão, mas primeiro agradecer ao Inopol esta oportunidade e à Rita e ao Ricardo a apresentação foi muito esclarecedora. Só fazer aqui uma partilha que foi interessante para nós, porque nós temos um projeto de ligação do IPC à comunidade aqui da região de Coimbra e trabalhamos muito com territórios de baixa densidade, onde eu acredito que aquela percentagem de emprego da população de 5,2 seja muito superior. Quando vamos para territórios de baixa densidade, vimos que muitas vezes estas entidades do setor social são os grandes empregadores nestes territórios. E nós, curiosamente, desenvolvemos uma ação com 13 IPSS em que fizemos uma auscultação no terreno com elas e as conclusões foram exatamente aquelas que vocês apresentaram. Ou seja, na nossa pequena amostra, aquilo que nos aconteceu, nós desenvolvemos um evento que teve 2 dias e que levou workshops a estas entidades numa ótica de ligar as áreas do Politécnico de Coimbra, onde o Guilherme, que aqui está, também esteve, o Daniel também esteve, e eu também, numa ótica de levar algumas competências a estas IPSS que têm muitas dificuldades. Aquilo que nós verificámos é que realmente aquilo que elas pediram foi muito de encontro àquilo que vocês nos apresentaram, o que pronto, é muito interessante verificar que realmente o nosso a microamostra que nós tivemos vai muito de encontro ao estudo que vocês nos apresentaram e só prova que realmente este alinhamento é mesmo necessário e esta ligação e este desenvolvimento de competências e capacitação destas entidades é mesmo muito necessário. Era só uma partilha mesmo.
Muito bem, E obrigado, que nós Joana. agradecemos muito e desculpa, João, Força, força, Rita. precipitei-me outra vez. Mas nós agradecemos muito a partilha e também, na verdade, ficamos contentes que assim tenha sido e porque assim, de facto em territórios de baixa densidade a percentagem aumenta e nós podemos partilhar o sítio onde tiramos estes dados e lá também, se não me engano, faz menção a isso. Mas de facto é verdade, apesar de ser uma realidade diversa, no meio de 73 mil organizações mais tradicionais, ou pelo menos do terceiro setor, claro que vai haver umas que têm mais umas dificuldades e outras menos, mas de facto encontram-se estas linhas orientadoras. E para nós é ótimo saber que há mais pessoas a fazer isto, porque da mesma maneira que nós acreditamos que as organizações só se resolvem problemas sociais com escala, também só se resolvem os problemas das organizações com escala, por isso é preciso muita gente ou muitas organizações a fazer este trabalho de capacitação, e por isso é que também faz sentido para nós partilhar os resultados, o que é que nós encontramos para que possamos ter estas conversas e estas também partilhas vossas. Sim, só agradecer também por essa partilha e tomando um ponto interessante que é o que a Rita falou, que nós sozinhos não vamos conseguir resolver, nem capacitar todos, nem apoiar todos. Então, por isso que é importante que mais pessoas comecem a implementar, já seja capacitação, já seja investimento social, investimento de impacto, porque a realidade é que se começarmos a distribuir e apoiar com o pouco que temos como fundação, todas as entidades que trabalham no setor, acabamos capilarizar muito o nosso apoio. Então, por isso que nosso foco como fundação nessa revisão estratégica tem sido mais trabalhar com muito mais foco, com menos organizações, mas com muito mais profundidade e muito mais apoio, assim conseguimos ajudar essas entidades a escalarem. Obviamente, isso tem a contrapartida de que limita o número de entidades que podemos apoiar e o apoio que podemos dar a todos, mas ao mesmo tempo acreditamos que isso é importante para multiplicar o impacto que aquelas organizações que trabalham, que apoiamos, conseguem fazer. Muito João, bem. tenho uma questão. Posso? Sim. Sara, força, sim. Boa tarde a todos. Sara Proença, da equipa do Inopol. Antes de mais, parabéns, Rita e Ricardo, e obrigada pela vossa disponibilidade ao desafio que vos lançámos. A minha questão tem a ver com aqueles eixos que vocês apresentaram, nomeadamente o programa de voluntariado. E eu queria tentar perceber de que modo é que poderíamos trabalhar em conjunto para incentivar os nossos estudantes a juntarem-se a esses vossos programas de voluntariado, se isto faz sentido para vós. Porque nós temos um programa de desenvolvimento de competências para a empregabilidade, em que procuramos desenvolver um conjunto de competências transversais nos nossos estudantes e gostaríamos muito de lhes disponibilizar atividades de voluntariado porque consideramos que são muito relevantes para o desenvolvimento dessas competências. Portanto, queria perceber se isto faz sentido para vós, podemos depois falar num outro contexto para alinhar aqui esta potencial parceria. Boa. Olá, Sara, obrigado pela pergunta. Não, nem eu nem a Rita somos as pessoas responsáveis pela área de voluntariado. Eu diria que o que a Fundação faz é principalmente o voluntariado dos colaboradores do grupo e vinculado com isso. Agora, no último ano, o que temos feito foi queremos trabalhar muito mais com os agentes, porque a realidade é, se bem os colaboradores do Grupo AGEAS Portugal, a maioria estão concentrados em Lisboa ou no Porto, a realidade é que entre a rede de comercial e a rede de agentes que a GEAS tem, acabam por ter muito mais capilaridade espalhada pelo país. Então, o que queremos fazer são fomentar planos de ação locais em conjunto com esses agentes. O que eu diria é que eu acho que é melhor ter uma conversa à parte para ver, dentro das organizações com as que trabalhamos no grupo, se há alguma nessa região que podemos fazer essa ponte, mas se não também, só para fazer aqui alguns outros, referência a outros, temos a Reformers, que também acho que precisa de muitos voluntários que seriam úteis para e vão ao encontro desse público-alvo. A Pedalar Sem Idade também trabalha muito nisso. Acho que ainda não está em Coimbra, mas é uma coisa que poderíamos explorar no futuro, de certeza. Mas é isso.
Ok, então nós voltaremos ao contacto para tentarmos perceber com quem dentro da AGAs devemos falar sobre este assunto. Obrigada. Entretanto, estamos a aproximar-nos aqui das 6 horas, é a hora que gostamos de terminar, mas diria que temos ainda espaço para uma última questão. Quem tiver, quiser aproveitar essa oportunidade, sei que há aqui também pessoas ligadas a vários projetos sociais, é uma boa oportunidade também para poderem colocar alguma questão, alguma necessidade que tenham, alguma dúvida. Ok. Não tendo então uma última questão, se estiverem de acordo, então daríamos por encerrado o webinar. Obviamente que queríamos aproveitar para agradecer novamente à Rita, ao Ricardo e toda a equipa da Fundação AGA que colaborou aqui para fazer este webinar. Creio que foi muito interessante para todos, trouxe aqui também à mesa tópicos que são cada vez mais relevantes, que têm muito a ver também com aquela que é a realidade demográfica do nosso país, de nascimento de projetos nestas áreas sociais e ambientais, e portanto é também muito interessante nesse sentido. Para a despedida, convidava-vos a seguirem o nosso trabalho também no LinkedIn, é essencialmente a rede que utilizamos mais, mas também no Instagram, seguirem também a Fundação AGAs para continuarem a acompanhar os projetos em que eles estão envolvidos. Os webinars Let's Talk regressam no próximo mês, como habitualmente, a data será o dia 14 de novembro. Oportunamente também comunicaremos os oradores e o tema e convidamos-vos também a participar. E, entretanto, alguma dúvida, algum assunto em que possamos ajudar, o Inopol está também à disposição, através do nosso website ou do e-mail inopol.ipc.pt. Disponham e agradecer uma última vez a todos os que participaram e estiveram aqui connosco esta tarde. Um resto de boa semana a todos e obrigado.